Eu recebi, agora há pouco, um e-mail de uma garota. Eu digo garota, mas ela deve ter os seus 19 para 20 anos, não é uma menina de colégio, já é uma moça na faculdade. E ela me disse a seguinte coisa. Ela falou: professor, eu perguntei para o meu pai, que é uma pessoa de esquerda, por que a Venezuela entrou na crise que entrou e, afinal de contas, né, se o Maduro tem razão, não tem razão. Queria saber sobre esse assunto. E ela perguntou para o pai dela e ela me disse que o pai dela deu para ela ler um pequeno texto da Manuela Dávila dizendo a seguinte coisa. E de fato o que eu vou falar sobre o texto da Manuela Dávila é isso mesmo, porque depois eu fui consultar o texto que ela referiu. Que a Manuela Dávila diz, né, nesse texto, que basicamente a ajuda humanitária é uma falsidade, é uma provocação dos americanos para com os venezuelanos, e que o Maduro ele deveria ser visto dentro de outras condições e não como um ditador. E se é para tratar o Maduro como ditador, então deveria se ver quantas ditaduras e quantos regimes terríveis os Estados Unidos apoiam no resto do mundo. E ela faz uma enumeração de maldades americanas pelo resto do mundo. Bem, aí a moça me escreveu dizendo o seguinte, que o texto não esclareceu o que ela perguntou, que ela queria saber sobre as razões que levaram a Venezuela para aquela crise. Bem, eu não vou comentar o texto da Manuela, eu vou dizer só uma coisa, né? É uma prática da esquerda e da direita, em termos de política, agir com diversionismo. Quando você pergunta uma coisa para eles que eles não conseguem responder, eles rapidamente levantam problemas do adversário político. Então isso é uma prática constante, e quando eu vejo estudantes adotando essa prática, aí eu sei que a pessoa vai caminhar pela deficiência cognitiva programada mesmo, né? O sujeito fala assim: olha, o Palmeiras está sem ganhar não sei quantos jogos no campeonato. Aí o outro fala assim: mas o São Paulo, ele não ganha também? Não, mas eu não falei do São Paulo. Estou falando do Palmeiras. Eu quero saber por que o Palmeiras não ganha tanto. Não, mas olha, o Santos também não ganha. Entendeu? Então, isso a direita e a esquerda fazem. Eles não enfrentam os problemas. Quando eles não podem enfrentar os problemas, eles rapidamente direcionam a conversa para as deficiências do adversário político. Então isso daí virou uma prática e não tem jeito de evitar. Agora, a pessoa que não quer ficar deficiente cognitivo programado, como os políticos ficam, como os militantes ficam, então aí não. Sempre enfrentar o problema colocado. Nunca sair para desviar para a falcatrua ou a fraqueza do lado adversário. Enfrentar o problema colocado. Né? Então, dito isso, né, eu não vou mais comentar essa parte, né, mas vou voltar aqui para responder a mensagem, a pergunta da moça. Até porque eu notei, por outros e-mails e também por outras mensagens, não diretamente para mim, mas mensagens inclusive em meu vídeo, de muita gente querendo entender as razões da crise. Até houve gente que inventou o embargo americano à Venezuela, né? O embargo americano a Cuba agora se estendeu à Venezuela e, nossa senhora, né? As pessoas começam a repetir uma história que já acabou. Bem, eu levantei aqui 4 pontos básicos que são bastante comuns entre economistas, independentemente de ser esquerda ou direita, bastante comuns entre analistas históricos e economistas. Eu levantei 4 pontos aqui, que são 4 pontos que eu coloquei num texto já de
2 anos atrás, nós estamos em 2019, eu coloquei num texto de 2017 esses pontos aqui, um texto meu, 2017, e agora eu recuperei esses pontos aqui, que eles basicamente são os mesmos. Então a primeira coisa que fez com que a Venezuela entrasse para uma crise é alguma coisa que sempre esteve na história da Venezuela, não é uma coisa nova, e a Venezuela nunca conseguiu resolver este problema. E não resolveu esse problema também com o Chávez. E este é o grande drama da Venezuela. Que é uma coisa que vem lá dos anos 60, dos anos 70. Não resolve esse problema. Qual? A dependência da Venezuela em relação ao seu petróleo. Sabe aquela história de quem a pessoa que tudo tem em grande quantidade de uma coisa só, né? Ela... Quando a coisa vai bem, ela é muito rica. Quando a coisa não vai bem, ela é muito pobre. Então, é basicamente isso. Todas as vezes que a Venezuela passou por crises, em vários governos, na história da Venezuela, sempre foi isso. Sempre foi isso. Ela não consegue se livrar da dependência do petróleo. Ela está sentada em cima do ouro, mas ela não consegue lembrar que de vez em quando há pessoas no mundo que não querem o ouro. E é isso, né? Ela tem esse petróleo, ela é uma grande produtora de petróleo do mundo, não sei se é uma das maiores reservas do mundo. Só que 96% das exportações da Venezuela são o petróleo. Ou seja, a Venezuela não oferece mais nada a não ser o petróleo para o mundo. É como se nós estivéssemos vivendo o Brasil das chamadas monoculturas. Lá 200 anos atrás, 300 anos atrás. Quando o Brasil foi dependente do seu minério, depois dependente do seu açúcar, depois dependente do seu café, né? O Brasil hoje é um grande produtor de petróleo, mas ele é também uma economia diversificada. Por isso que o Brasil tem chances, né, de sempre escapar de grandes crises, independentemente dos seus governos. As pessoas até falam, né, o Brasil é maior que a crise. Né? É verdade. Né? O Brasil teve esta possibilidade de diversificar a sua economia. As exportações do Brasil são sempre muito variadas. Ou é ferro, ou é petróleo, ou é a indústria automobilística, ou então é a nossa fantástica capacidade de produzir alimentos. Né? Então, às vezes, nós temos um governo ruim e nós conseguimos sobreviver. Na Venezuela, não é assim. Quando o petróleo cai, as coisas se complicam e o país não resolve isso. Passa governo, o país não resolve isso. De 2008 para 2014, se não me engano, se eu não estou enganado aqui, eu acho que o barril do petróleo foi de mais ou menos uns 100 e poucos para $50. Então isso daí deu uma baixa geral no país e numa situação complicada. Qual? Quando o barril do petróleo estava alto, o que o Chávez fez? Ele fez uma política social parecida com a do Lula. Ele deu a cesta básica, ele deu prato de comida, ele garantiu acesso às escolas, ele foi tentando fazer uma política social. E isso lhe deu uma garantia popular muito grande. Não é um socialismo, mas é um tipo de social-democracia, né? Ou pelo menos um apoio social do tipo social-democracia, que também você pode chamar, dependendo do programa, de populismo de esquerda. Dependendo do programa. Bem, quando veio abaixo do petróleo, as primeiras pessoas a sofrerem não foram os ricos. Foram os pobres que os programas sociais não puderam ser sustentados. E ao mesmo tempo, como essa gente não tem mercado interno, não tem diversidade do mercado interno, não tem muito emprego. Não tendo muito emprego, o sujeito passou a ser dependente só dessa ajuda estatal. E ele ficou rapidamente na miséria quando ela não veio mais. Então isso causou aí já um racha dentro do próprio chavismo. E a situação política começou a se complicar. Uma outra coisa que piorou a situação foi que a Venezuela não é socialista. Só uma besta como a nossa direita fica falando que a Venezuela é socialista. A Venezuela jamais fez expropriação dos meios de produção. Ela continuou exatamente numa sociedade de mercado. Só que ela fez uma coisa
que na sociedade de mercado só se faz por um período muito curto, que é o controle de preços. Vocês não lembram, vocês são jovens, mas os mais velhos da minha idade lembram do controle de preços do Sarney. Foi bom no início para segurar a inflação, mas depois, para ganhar a eleição, o Sarney continuou com o controle de preços, mas aí o que? A economia não tem competitividade. Os empresários não investem se os preços estão contidos. Eles pegam o dinheiro e vão para a especulação financeira, inclusive para fora do país. E foi exatamente isso que aconteceu na Venezuela. Ela, dependente do petróleo, também ficou órfã dos empresários que não investiram mais por conta de que o controle de preços baixou a inflação, mas ele continuou. O Chávez não soube parar o controle de preços. E aí entra a questão ideológica, né? Ele não fez nenhuma transição para o socialismo, manteve a sociedade de mercado, só que não deixou os empresários investirem mais, porque quis manter de maneira populista o controle de preços. Bem, o terceiro ponto, esse é complicado, porque esse gera corrupção, é a taxa de câmbio. Ele segurou a taxa de câmbio e os juros também, de modo que o dólar, né, acabou virando no paralelo um baita do mercado. Resultado, os militares que o apoiam e que são o centro do governo, e por isso os militares até hoje o apoiam, fazem a corrupção com isso, porque eles pegam o dólar e eles vendem no mercado negro. E isso enriqueceu muitos militares que apoiam o Chávez e que agora apoiam o Maduro. E isso também carreou para desestruturar a economia da nação e criar uma revolta, aí já não mais no meio popular, mas na classe média da Venezuela. Que aí começou a ver as forças chavistas e do Maduro agora, né, como corruptas. E aí começa toda aquela discussão que a gente conhece bem aqui do Brasil, da classe média acusando o governo de corrupto. Justamente. Mas aí o volume aumenta assustadoramente, porque vocês sabem como a classe média gosta de se apegar na anticorrupção, né? Bom, esses três elementos desencadearam, portanto, uma crise política que vem se arrastando, que poderia se arrastar né, com o Chávez ou com o Maduro. Tanto faz. O Chávez não conteria isso de modo nenhum. Talvez ele pudesse negociar, né, mas o Maduro não soube negociar. Ele foi com a mesma política, não inovou nada, não conseguiu inovar, até por conta da corrupção, né? Quando você está enlameado na corrupção, você não tem mais como negociar, porque qualquer coisa que você faça para sair daquilo, você acaba atingindo colegas que estão te protegendo, inclusive militarmente, e aí as coisas entraram em sucessivas crises, até chegar no desabastecimento geral da nação, está todo mundo passando fome. Pela primeira vez, né, você tem uma crise humanitária na América Latina de extensão que se compara às grandes crises humanitárias do exterior, né? Você pega grandes crises de fome da China, da Nigéria, do Haiti, de várias crises históricas. Você já pode pôr a Venezuela no contexto dessas crises históricas, então, portanto, é uma calamidade mesmo. Você tem uma parcela da população comendo lixo, e você tem uma oposição que agora, num primeiro momento, tinha uma cara de direita, mas essa oposição que tinha cara de direita ficou presa, e nasceu uma outra liderança menos à direita, digamos assim, mais, como é que se diz assim, mais tábua de salvação, ou seja, só tem isso, e agora todo mundo começa a dizer, bom, então não tem mais jeito, vamos tirar o Maduro. Sabe aquela situação onde não tem mais o que defender no governo? Não tem mais o que defender no governo, então agora qualquer um que vier e apontar que ele vai reestruturar o país, leva, né? E é isso que está fazendo o Guaidó, né? Ele apareceu aí como o resto do resto de uma oposição que foi nascendo aí lá desde o começo do chavismo até agora, né? Tratada de uma maneira antidemocrática, tratada com bomba, tratada com prisão, tratada com desrespeito aos direitos humanos, o que só fortaleceu
as dissidências dentro do próprio regime do Maduro. Basicamente é isso, gente. Se acrescentar mais coisa aqui, seria simplesmente complicar demais para explicar menos. E este trajeto que eu fiz é um trajeto cantado. Ele foi cantado por vários economistas antes. Por quê? Porque o Brasil teve fases desse processo. Então a gente já sabia como é que esse tipo de política poderia terminar. E terminou, ou está terminando, exatamente numa situação gravíssima, e vai ser muito duro a Venezuela se recuperar disso. É claro que, tendo o petróleo que eles têm, é só o barril subir um pouquinho e tudo volta ao normal. Mas não vai ser a primeira nem a segunda vez, porque a Venezuela não decidiu a sua história. Ela não decidiu ainda domar o petróleo. Ela deixa o petróleo comandá-la. A Venezuela passou a não ter história da Venezuela, mas ela passou a ter uma história do petróleo que arrasta a Venezuela. Infelizmente. É isso, gente. Olha, dá o like se você gostou. Se você puder colaborar com o canal, colabora no Torne-se Membro, ou através do banco, ou através do Apoie-se. Mas uma coisa é certa, gente, você não pode deixar de se inscrever. E aciona o sininho para receber notícia. Pessoal, tá aí mais uma narrativa para vocês. É a narrativa definitiva? Não, é uma narrativa, é um instrumento para vocês pensarem. Tá? Para vocês terem mais elementos e não ficar reiterando a mesma coisa. Pensa agora. E procura mais coisa, procura se informar, procura mais coisa. Quer dizer, nós temos que nos sair da estupidez. É esse o grande objetivo aqui do canal. O resto me importa bem menos, gente. Se a gente sair da deficiência cognitiva programada, nós vamos fazer uma direita e uma esquerda com um debate político racional. E aí a gente vai ser um país de verdade, gente. Que vai dar orgulho, vocês vão ver. E você vai dizer assim, não, eu colaborei com o canal e aquilo foi um momento histórico do Brasil. Onde a gente começou a preparar as gerações para fazer política. Você vai ver. Vai dar certo. Vai dar certo. Até daqui a pouco.